O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai falar do HCTR11 hectare, né? Um pouquinho diferente, mas tentar ser mais específico. Eu não vou trazer a parte aí do retorno, não vou trazer os indicadores, eu vou direto pro relatório gerencial. Acho que estava todo mundo esperando o relatório para entender o porquê que o fundo caiu aí a distribuição no período. Lembrando do disclaimer inicial, não é recomendação de compra nem de venda do HCTR11, sejam responsáveis pelo que fazem, né, pelas suas decisões. Eu sou cotista do fundo, eu não vou mostrar nada aqui além de dados públicos, que é o relatório gerencial, e vou dar a minha opinião sobre o conteúdo do relatório, a minha opinião de dono, de cotista, tá? Porque eu tenho cota do fundo. Patrimônio líquido 2,6 bi, patrimônio grande do fundo, acho bem grande. As taxas aqui, somado administração e gestão, taxa alta, né, 1,20, eu acho que poderia cair aí para 1, ficaria um pouco mais adequado. Até porque o fundo tem um PL gigantesco, né? E ambas as taxas ainda para ajudar são cobradas sobre o PL. Isso aqui eu não gosto, né? Cotista tomando um fumo ali na cotação, né? E a gestão pegando a taxa aqui sobre o PL. Então, o hectare, vocês querem ser transparente, né? Estão publicando um monte de coisa aí no Instagram. Dá uma reduzidinha aqui na taxa e coloca a taxa sobre o valor de mercado. Mostra um pouco de alinhamento com os seus cotistas, né, nesse quesito. Tem aqui também a taxa de performance, né, que é 10% do QCD, variação de 100% do CDI. Em alguns momentos, não sei se é o momento atual, mas em alguns momentos aí de maior euforia, talvez isso daqui tenha um potencial de sugar um dinheiro bom aqui do cotista, né? Mas não estou dizendo que isso está acontecendo agora, que aconteceu, nada do tipo. Estou dizendo que o potencial, eu olho para frente, tá? Que o potencial disso daqui é sugar bastante dinheiro. Então talvez seria algo a ser removido também. A gestão poderia olhar isso aí olhar os cotistas aí com. Enfim, né? Acho que dá para entender o que eu quero dizer. No mês, o fundo anunciou o dividendo de 70, isso dá 0,58 em relação à cota patrimonial e 80 em relação à cota mercado. Então, até quando a gente pega o valor da cota mercado, que já está com um desconto gigantesco, né, 0,80 é um retorno baixo para um fundo dessa magnitude, um fundo desse risco, desse porte. E aí, em resumo, o fundo explica que a queda foi majoritariamente por fatores macroeconômicos. Eu até entendo, tem sim fatores macroeconômicos que eles explicam ali que complicaram um pouco a situação, porém, né, eu, como um cotista, eu olho algumas coisas ali e eu acho que poderia ter sido feito um pouquinho diferente, né, e eu vou comentar sobre isso. O fundo aqui ele tenta mostrar, para dar uma amenizada, uma questão aqui de dividendos passados, né. Ele fala que foi um fundo aí que já foi destaque, né, em distribuição de dividendo. Ele mostra um pouquinho de dado passado. Só que assim, eu vou fazer até uma analogia agora, né, usando o futebol aí para ficar fácil. Se tem um jogador que no campeonato passado fez 30 gols, certamente pro início desse campeonato ele estava aí sendo disputado por qualquer time, né? Só que daí tem um período agora de 10 jogos que ele não consegue fazer um gol, né? Como que vai estar a situação dele? Todo mundo vai estar em euforia ainda querendo ele, ou ninguém mais vai estar querendo esse jogador, né? Que não consegue mais fazer um gol, não sai mais do lugar, virou um cone no meio do campo, né? Ninguém mais vai estar querendo. Então o mercado é a mesma coisa, o mercado precifica o fundo pelo que ele está fazendo hoje, e não pelo que ele já fez no passado. É legal olhar para trás, ver e tal, mas o mercado precifica o momento atual, né? E o momento atual está com uma série de problemas aí para o fundo. Então vamos lá, resumindo essa página aqui, o fundo fala o seguinte, que ele tem operações que têm uma taxa maior, né? E todo mundo sabe que todo retorno é atrelado a risco. Então, se tem uma taxa maior, o risco dessas operações também é maior, né? Então, a gente vai ver ali para baixo na carteira do fundo que ele atua muito com multipropriedade, com hotelaria, com loteamento. São segmentos aí que são os mais arriscados, né? E segmentos aí extremamente afetados por pandemia, por pós-pandemia, por problema macroeconômico de economia e atual. Por quê? Porque são setores que não são essenciais, né? Se está difícil, o juros está alto, eu vou comprar um quarto numa multipropriedade, num resort? Não vou, né? Eu vou comprar um terreno? Talvez não, nesse momento, esperar melhorar um pouquinho as coisas, né? Então, assim, é basicamente isso que ele quer dizer. Tem fatores macroeconômicos acontecendo, a gente está inserido ali em setores mais difíceis, que sofrem mais com isso, e nesses momentos é difícil o quê? A gente tem um jogo de cintura, ter uma gestão ativa para sentar com as empresas, com os devedores, né, e fazer o trabalho para ficar
algo bom ali para todo mundo. Se precisar renegociar, a gente renegocia. Se precisar estender prazo, estende um pouquinho, de forma a tentar melhorar a situação do devedor e também preservar talvez ali o capital do fundo, né? Tem críticos do mercado aí que qualquer coisinha falar, se não pagou, executa a garantia, vamos para a justiça, vamos executar. É, ah, é, tem que pagar no prazo, não tem conversa, não tem que ter negociação, nada do tipo. O que a gente tem que entender é que assim, por trás de cada operação, por trás de cada CRI, por trás de cada empresa, né, devedora aqui seja do HCTR ou de qualquer fundo, a gente está falando com empreendimentos envolvidos, a gente está falando com uma gama grande de funcionários dessas empresas envolvidos. Então, assim, existe muita coisa por trás, né? Ah, vai lá e executa uma garantia. Ah, o resort tal, que é uma multipropriedade, ele não pagou, executa a garantia, que de repente é o próprio resort, toma esse resort. Cara, às vezes a empresa que está lá, ela está num momento de dificuldade, mas é uma empresa com extrema expertise no setor, que está fazendo um bom trabalho, que está gerando uma série de empregos. Eu vou tomar esse resort para quê? Né? Para de repente ter que começar ali uma gestão dele do zero, aí acaba prejudicando o emprego de pessoas, acaba prejudicando uma série de questões ali de uma região onde esse resort está inserido. Então, assim, tem muita coisa por trás e a gente não. Eu vejo que no mercado tem muito investidor que é assim, né? Ah, aconteceu qualquer coisinha. Ah, tem que vir uma gestão, tem que juntar cotista e liquidar esse fundo. Né? Ah, tem que fazer isso e tem que executar a garantia. É tudo sempre no extremismo, não é assim que funcionam as coisas, né? Tem muita coisa por trás. Então o que o fundo está falando é isso. Nosso segmento está num momento complicado. Em algumas operações a gente está tendo que alinhar ali e renegociar. Né? É isso que ele está dizendo. E aí o circuito de compras. Ele lista aqui 4 operações, 4, 5 operações já. 1, 2, 3, 4. 4 operações, né, que está tendo uma situação mais difícil e está tendo algumas negociações. Então o primeiro é o circuito de compras. É o CRI circuito de compras, tá? Aqui eu anotei 16,30%, mas não é só do CRI, tá? Que fique muito bem claro isso. Aqui eu coloquei a exposição inteira do fundo no circuito de compras, que é via CRI e é via XBXO, que é o fundo detentor ali do shopping, de uma parte do shopping. Então esse 16 é tudo, tá? É FII e CRI. Mas enfim, é uma parcela grande aqui envolvida no circuito de compras. Ele fala aqui, a questão que eu fiz até vídeo sobre isso, né, que houve atraso do pagamento do CRI, e aí depois foi quitado o CRI e acrescido de multijuros. Eu já fiz um vídeo dedicado a isso, não vou ficar falando. Mas o que é o fator macroeconômico que ele fala que está dificultando essa operação? A competição com o mercado informal, que a gente sabe que a região onde o shopping da madrugada, ali, a feira da madrugada está inserida, existe uma competição gigantesca ali, principalmente com as lojinhas de rua, né? E aí é óbvio que isso prejudica o shopping. Mas assim, é algo que já existia antes mesmo do shopping, né? Eu não sei se talvez esperava ali uma atuação mais firme ali da prefeitura para remover todo o pessoal, enfim, né? Eles até falam que a prefeitura fez isso, mas aí veio pandemia, o shopping teve que ficar fechado, o cara teve que voltar para a rua ali. Então, é uma situação bem delicada, mas sempre foi assim nessa região, e tem outros empreendimentos nessa região também que conseguem performar. Então, isso aqui é questão talvez de tempo. E aqui ele fala um ponto que é o que está saindo na mídia, né? Muita desinformação promovida aí por canais, né? Eu realmente concordo que tem sim muita desinformação por outros canais, por mídia, né? Falaram muita coisa aí que tirou um pouquinho de credibilidade. Para se ter uma ideia, aconteceu até live com lojista, com camelô ali que comprou, que estava tentando comprar box conseguir um box ali no fundo, uma coisa assim, né? Até esse ponto ali chegaram para trazer informação e muitas vezes num caráter bem extremista, né? É claro que existe problemas ali, existe CPIs em aberto envolvendo a feira da madrugada também, né? Mas muita coisa que no passado saiu realmente houve um extremismo que eu vejo que talvez tenha sido maior do que o devido. Tá? Ele cita uma outra operação aqui que é o CRI Van Holding. Esse CRI, a exposição nesse CRI, nessa operação aqui é 12,44%. É uma empresa num segmento aí difícil, né? Segmento de incorporação de multipropriedades. Mas eles falam que sobre a empresa, uma empresa bem sólida, bem grande, com bastante potencial. Eles falam que é distribuído em mais de 50 empresas, 14 SPS e tal, né? E aí, qual que é o ponto aqui? Está em negociação um waiver para readequação do fluxo de caixa, né? Waiver para readequação do fluxo de caixa. Para quem não sabe o que é waiver, né? Falando até por uma tradução específica da palavra, né? Waiver ele significa renúncia, né?
Então, certamente está sendo feita alguma renúncia específica aqui de algo para readequar o fluxo de caixa, né? Uma renúncia que talvez é que eles não dão o detalhamento exatamente do que, né? Mas o termo renúncia já é uma questão ali de abrir mão de algo, né? E aí, obviamente, que isso dá um fôlego. Vou tentar dar um exemplo. Se eu tenho que pagar R$ 15 para alguém, né? E eu tenho um perdão ali, eu tenho uma renúncia de 2, né? Eu não tenho que pagar 15, eu tenho que pagar 13. Foi 15 que eu falei, eu acho, né? Tem que pagar 13. Então, assim, eu ganho um pouquinho de fôlego, né? Com esses dois que eu tive de renúncia, para melhorar meu fluxo de caixa. Mas aqui eu não sei ao certo o que está sendo negociado, né? O fundo não comentou. Mas o que a gente não quer, obviamente, que é perder ali retorno, né? Então, o fundo poderia dar um detalhamento maior do que está sendo talvez negociado aqui e renunciado, se realmente for alguma renúncia, tá? CRI-Hope. CRI-Hope é uma outra operação que o fundo tem 14,88% de exposição, né? Também é uma questão hoteleira aqui, então está nos segmentos mais difíceis e afetados, né? Aqui ele cita também uma questão para mostrar o quanto a empresa é grande, o quanto a operação é forte, a empresa é sólida, coisa nesse sentido, né? O quanto de potencial que tem envolvido aqui. Mas aí ele fala, né? Essa demanda de recursos que a empresa está se reestruturando gerou a necessidade de um alongamento na operação. Então aqui eles alongaram, esticaram a operação. E aí para isso, para conseguir esticar mais o prazo, eles aumentaram aí deram carência de juros e amortização aqui, ó. Carência de juros e amortização até dezembro deste ano. Então até dezembro desse ano não tem pagamento nem de juros nem de amortização aqui do CRI-Hope, né? Possivelmente tem ali só a correção, talvez, né? Mas juros e amortização não. Em contrapartida, eles aumentaram a taxa de IPCA mais 10 na série sênior e IPCA mais 13,34 na subordinada. Então foi mais ou menos assim, ó. O prazo era de 5 anos, um exemplo. Eu não estou com os números aqui, o prazo era de 5. A gente estica esse prazo para 8 anos. Tá? Aumenta esse prazo, vai diluir ali a dívida e tal. Só que, porém, e a gente dá carência aqui de juros e amortização até dezembro. Porém, a taxa que era, exemplo, IPCA mais 9 vai para IPCA mais 10, IPCA mais 11 vai para mais 13. Né? Então, basicamente é isso. Esses não são os dados reais, tá? Eu não peguei aqui, só estou dando exemplo para vocês entenderem o que aconteceu. Deram um waiver aqui também de 3 milhões, waiver fee normalmente é taxa, né, de 3 milhões, e possibilidade de indicação de um membro do conselho da administração da companhia pelos investidores. Então, essa aqui é uma outra operação aí grande até, né, 14,88, que está tendo negociação. E por fim, o Carvalho Osken, né, que já, Osken, não sei como que se pronuncia, que já apareceu aí até em outros fundos, né, só que aqui é uma parcela pequenininha nele. Também é uma operação com um pouquinho de dificuldade, mas assim, é uma operação extremamente sólida, ó, fundada em 1951. A operação aqui, ó, o balanço dessa companhia aqui conta com mais de 25 bilhões em ativo, valor dos ativos, ó. Só que assim, a companhia tem ativos, mas está com probleminha de caixa, né? Então aí o fundo, dessa forma, para pagamento dos juros, a companhia está negociando a venda de algum desativo. Então, assim, eles precisam vender ativo para pagar aí os dados, os juros, correção, amortização, sei lá, do CRI. Né? Então, é uma questão de caixa. Existe ativo na companhia, mas o caixa que está um pouquinho complicado. E a gente consegue ver aqui, ó, vou resumir a parte da DRE do HCTR. Aqui eu coloquei, ó, que todas essas operações aqui acima, elas concentram 43,95% do PL do fundo. Né? Então, quando eu pego essa daqui, mais 14,88 da Hope, mais 12,44 da Van Holding, mais 16 aqui total do circuito de compras, né, dá 43,95% do fundo. Então, assim, é uma parcela muito alta, concentrada em 4 operações. Né? Basicamente 3, porque essa daqui é meio que irrelevante aqui nesse valor. É uma exposição muito grande, tá? É um risco muito grande. DRE, vamos falar da DRE. O resultado do fundo aqui ele caiu para basicamente o patamar de setembro de 2022, que era patamar aqui afetado por deflação. Então realmente foi um resultado bem baixo no período. Foi um pouquinho maior, né, do que setembro de 2022. O fundo ele distribuiu um pouquinho menos do que ele teve de resultado, né, e ele guardou um pouquinho de reserva. Aí talvez alguém me pergunte, Sardinha, mas por que ele não, já que ele ia distribuir pouco, que era 70, por que ele não distribuiu tudo, para pelo menos aumentar um pouquinho aqui, né? O fundo talvez está tentando guardar um pouquinho de reserva, porque ele gastou muita reserva aqui nesses meses. Ó. Se a gente pega aqui desde setembro, ó, ele gastou 7 milhões e meio de reserva,
Outubro ele gastou 7 milhões e 100 de reserva, e 200 de reserva. Novembro ele gastou 4. Dezembro ele gastou 130 mil, pouquinho. Em janeiro ele segurou 5 milhões e meio de reserva, e aqui segurou mais um pouco. Então ele deve estar tentando recuperar a reserva que ele usou nesses períodos aqui. Ele deve ter antecipado talvez lucro, não sei, porque ele não fala o montante que ele tem acumulado. Mas ele deve estar tentando recuperar isso, tá? Então de DRE é isso. Aqui ele coloca o resultado por cota, não vou comentar, rentabilidade também não. E a carteira do fundo, né? Tipo de ativo, 78% é CRI, 21% é FII. A subordinação, boa parte é sênior, maior parte é sênior, mas tem 31% em subordinada, que são as cotas mais arriscadas aí dos CRIs. Né? Indexador do fundo, IPCA mais 10, majoritário nisso. A faixa de obra dos CRIs, né? Aqui o que traz um pouquinho, pelo menos, de maior, talvez, tranquilidade, né? São esses dois gráficos. Porque 87% das operações do fundo, que o fundo tem dinheiro, né, já está 100% concluída, construída. Né? Obras aqui em 100%. Então já tira um pouquinho de risco de obra disso aqui. Né? E a faixa de venda também. 67% das operações do fundo já estão 100% vendido. Né? Então isso daqui já traz talvez um pouquinho de respiro aí para o cotista com relação a risco. Né? Mas é claro que é um pouquinho de respiro, ainda falta algumas coisas. E aqui tem o segmento que eu já comentei, multipropriedade 42%, hoteleiro mais 21% e loteamento mais 10%. Então quando a gente pega só esses três setores aqui, que são os mais arriscados que tem, o fundo está exposto em 75%. Ó. Então é 75% em altíssimo risco. Tá? Ele tem FIIs aqui na carteira, depois eu vou comentar disso. E a carteira do fundo, né? É uma carteira que tem bastante operação até, né? Porém existe aquelas concentrações que eu falei, ó, 6% aqui, Brasil Parks 4%, aí quando a gente vem naqueles CRIs corporativos aqui, ó, 10% aqui, 4% aqui no Hope, 6% aqui no Van Holding, 6% no Van Holding. Então assim, tem uma diversificação boa em quantidade de operações, porém, né, em algumas operações uma concentraçãozinha maior, que talvez isso pudesse lá atrás ter sido melhor trabalhado pelo fundo. Não concentrar tanto. Né? Por que, sei lá, vamos pegar aqui o Van Holding, ó. O Hope, vai. Vamos pegar o Hope. CRI Hope ele tem aqui 14, quase 15% de exposição. Né? Por que ele não tem o mesmo que ele tem... vamos pegar um aqui, ó, esse GJP, ó, 1,94. Por que não só 1,94 aqui no Hope? Né? Por que não só 1,94 aqui no Van Holding? Por que se expôs aqui num volume maior? Então, beleza, hoje está tendo que negociar, é questão macroeconômica, sim. Mas a gestão também se expôs aqui totalmente destoado das demais operações. Ó. Vamos olhar essas operações aqui em cima, 0.2, 0.3, 0.7, 0.2, 0.20, 0.41, 1.40, pouquinho, 1.30. Poderia se expor nesses patamares aqui, ó. Naquelas operações. Hoje o fundo estaria sofrendo bem menos do que está. Né? Circuito de compras, exposição aqui, dá 7 ponto alguma coisa no CRI, e aí tem o XBXO aqui embaixo, ó, com mais 8,74. Né? Precisava se expor tudo isso? Então também tem um dedinho da gestão aí em decisões que talvez corroboraram para o cenário atual tá assim. Tá? Então basicamente de carteira é isso. Né? Operações aí bem arriscadas, ó, loteamento, a maioria que é loteamento, multipropriedade hotel, ó, loteamentos, e por aí vai, né? Tem os corporativos aqui. E aqui entra a parte de FIIs que ele tem na carteira. Né? Eu destaquei um ponto aqui que também é relevante. Ó. O fundo tem o XBXO11, o FII Serra Verde, tem o HCST, que é Student House, que é da própria casa, e tem o FII e C Loteamentos. Quando a gente pega esses 4 fundos aqui, né, eles concentram aqui, ó, 8.7 mais 6.8 mais 1.4 mais 0.77. Eles concentram 17.42% em fundos que não dão o mínimo retorno. Sim, o Serra Verde aqui já deu retorno, né, em alguns momentos, mas faz tempo que não distribui. Né? Então 17% da carteira dele de FII, da carteira total dele, que está alocado nesses FIIs, não geram nenhum resultado para o fundo mensal. Então assim, são operações que estão ali, contam no PL, mas não retornam absolutamente nada. Né? Então assim, é uma situação um pouquinho... Aqui eu não falo nada e aqui ele já fala dos ativos. É uma situação um pouquinho delicada, né? Para o fundo, porque tem operações ali com altíssima concentração, né? E que estão passando por renegociação. Né? Então esperamos que
passado o prazo aí dessas negociações, voltem ali à normalidade, questão de pagamento, questão de saúde financeira das operações. Esperamos ver no próximo mês um resultado um pouquinho maior ali na DRE do fundo, né? E quem sabe isso daqui eu não sei o que o fundo pretende, né? Gostaria muito que o XBXO deslanchasse, fiz Serra Verde aqui também, voltasse a pagar, né? Para o fundo começar a ter um pouquinho de retorno também nessas operações, né? Mas para mim que sou cotista, o que eu vejo também, né? São ativos que estão aqui, não estão dando retorno nesse momento, beleza, mas estão aqui, né? Quem sabe em algum momento comecem a dar retorno e melhora um pouco aí a distribuição, né? Eu particularmente eu invisto por um longo prazo, né? É óbvio que o retorno atual também me ajuda muito nos meus aportes, mas como eu invisto para um longo prazo, eu também olho todos esses pontos aí, então eu sigo posicionado no HCTR11, mas com essas ressalvas aí que talvez tenham que ser um pouquinho trabalhadas aí pela gestão, beleza? A gestão está se mostrando ali bem participativa nos últimos dias, né, nos últimos períodos, mandando bastante coisa lá no Instagram, aparecendo em vídeos ali o gestor falando. Eu acho que ainda tem muito, falta muito, mas já é um primeiro passo. Espero que essa proximidade ela também venha alinhada com movimentos que mostrem de fato alinhamento com o cotista, né? E seguimos acompanhando a HCTR11, beleza? Forte abraço a todos, muito juízo aí nos investimentos, analisem com calma. Tamo junto aí, até mais.